Mateus capítulo 11, versos 28 e 29. Enquanto eu estava me preparando essa semana para essa palavra e buscando um direcionamento sobre o que falar, sobre o que ministrar aqui nessa noite, e o Espírito do Senhor por diversas vezes me trouxe esse texto à memória, e eu não tenho dúvidas que essa mensagem é para alguém aqui nessa noite. Mateus capítulo 11, versos 28 e 29. Quem encontrou pode dizer um amém? Amém. Se você está sem a Bíblia, você pode acompanhar do telão. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Só até aqui. Na nossa história de vida, nós recebemos diversos convites. Durante a minha história de vida, eu recebi diversos convites para conhecer lugares, para conhecer pessoas, para experimentar coisas. E eu dou graças a Deus pelos convites que eu aceitei, e dou graças a Deus pelos convites que eu rejeitei. Eu olho hoje para a minha trajetória e penso que se eu tivesse aceitado alguns convites, eu talvez não estaria aqui nessa noite. As minhas decisões e as minhas escolhas que eu fiz no passado, durante a minha história, durante a minha trajetória, me trouxeram para cá. E eu acredito que você também tenha recebido durante a sua vida alguns convites para conhecer lugares, para conhecer pessoas, para experimentar coisas, e eu acho que você também dá graças a Deus por aquilo que você aceitou e por aquilo que você não aceitou. Será que tem alguém aqui que está me entendendo aqui nessa noite? Aquilo que você aceitou e aquilo que você rejeitou trouxe você até hoje. Bem ou mal, você está aqui hoje. Bem ou mal, você chegou aqui hoje. Bem ou mal, você construiu a sua empresa, você formou a sua família, você tem desenvolvido a sua vida, a sua história, através das suas decisões e das suas escolhas, as suas decisões e as suas escolhas. Eu quero falar aqui nessa noite um pouco sobre os convites que Jesus, que Deus, através de seu Filho, muitas vezes nos fazem. Os convites que Jesus, enquanto o seu ministério aqui nessa terra, fez aos homens aqui presentes. Eu quero começando a falar sobre um convite que Jesus vai fazer lá em João, no capítulo 7, verso 37. Você não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui rapidamente. Diz no versículo 37 de João, capítulo 7, que no último dia, o grande dia da festa, estava tendo uma festa em Jerusalém, a festa dos tabernáculos. Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus está dizendo: eu posso suprir as suas necessidades. Jesus está dizendo, ele se levanta num período da festa, no grande dia da festa, ele se levanta e ele vai declarar: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quer dizer, se você tem uma necessidade, venha até mim. Se existe uma causa que gera uma necessidade dentro de você, venha a mim, eu posso suprir as suas necessidades. E diferente de nós como homens, até como os discípulos, nós vamos ver que na primeira multiplicação dos pães e peixes, a hora já era avançada, uma grande multidão estava próxima a Jesus, e um de seus discípulos chega para Jesus e diz: mestre, já está tarde. É bom a gente dispersar a multidão para que eles possam voltar pelas cidades, passar em algum lugar, comprar um alimento, para que eles possam comer. Aí Jesus disse para um dos seus discípulos: não precisa dispersar a multidão, dá-lhe voz de comer.
Nós temos o hábito, nós temos o costume de que quando as pessoas manifestam, quando elas manifestam as suas necessidades, nós dispersamos as pessoas, nós liberamos as pessoas. Eu não posso suprir a sua necessidade, era isso que os discípulos estavam falando para Jesus. Eu não posso suprir a sua necessidade, é bom liberar essa pessoa, é bom liberar essa multidão. Mas Jesus disse, não, vocês não precisam liberar a multidão, vocês precisam alimentar a multidão. Vocês não precisam dispersar as pessoas quando elas apresentam as suas necessidades. Vocês precisam suprir as necessidades dessas pessoas. Jesus está dizendo para mim e para você, Ele vai dizer, aquele que tem sede, quem tem sede, vem a mim e... Jesus está dizendo, eu posso suprir as suas necessidades, mas para isso você precisa vir até mim. Jesus estava também se referindo não apenas a uma necessidade material, uma necessidade física do homem. Ele está dizendo, quem tem sede vem a mim e beba. Jesus também estava se referindo ao Espírito Santo que ele havia de derramar sobre um homem. Quando ele vai dizer água para beber, é um símbolo do Espírito Santo. Quando a Bíblia declara água para lavar, é um símbolo da palavra de Deus. E quando a Bíblia declara água para beber, é um dos símbolos do Espírito Santo. O que Jesus está querendo dizer é, vem a mim que se você crer, eu vou preencher o seu vazio interior. Vem a mim que se você acreditar, rios de água viva vão correr do seu interior. Vem aqui, vem a mim, que se dentro de você existe um vazio, que festa nenhuma pode preencher, que bebida nenhuma pode preencher, que relacionamento nenhum pode preencher, se dentro de você existe essa sede, se dentro de você existe essa ansiedade, esse desejo, essa falta, vem até mim que eu posso suprir a sua necessidade. É o primeiro convite que eu quero destacar que Jesus vai fazer, lá em João no capítulo 7. Ele se vira, quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus está dizendo que Ele pode suprir as nossas necessidades. Em segundo lugar, eu quero destacar um convite que Jesus vai fazer lá em Mateus no capítulo 4, versículo 19. Mateus e Marcos, ele vai relatar esse convite bem abreviadamente, mas Lucas vai detalhar esse convite. Lucas vai dizer que Jesus está chegando numa praia, a multidão está perto de Jesus, ele vê um barco próximo à margem, e ele pede para que entrasse nesse barco, ele pede para entrar no barco, e era o barco de Simão Pedro, e aí Jesus começa a ensinar, e viu no final da sua mensagem que eles não haviam pescado nada. E aí Jesus se volta para Pedro e diz, Pedro, vai de novo ao mar alto e lança as suas redes. Aí Pedro vai declarar, Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Você conhece a história? Você conhece a história? Ele vai declarar, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Jesus vai de novo, vai lá, lança-te ao mar alto, lança as redes novamente. Eles vão, lançam as redes e pescam uma grande quantidade de peixes e voltam. E quando eles voltam, eles ficam assustados e maravilhados com a pesca que eles tinham feito. E Jesus, naquele momento, Jesus faz um convite. Jesus fala para Pedro, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus agora faz um outro convite, uma outra forma de convite que Ele está dizendo para mim, vem até mim e eu transformo a sua vida. Aquilo que antes você fazia, agora eu vou transformar a sua vida. O quê? Pedro era um pescador de peixes, diga comigo, pescador de peixes. Agora Jesus está dizendo, se você vier após mim, eu transformo você num pescador de homens. Jesus está chamando ele para uma transformação gradual, um processo que vai levar Pedro a um outro nível, a uma outra vida. Jesus está dizendo para Pedro, se submeta a mim e eu vou trazer você a um processo que vai levar você a um novo estágio de vida. Muitas vezes nós não entendemos quando uma pessoa ela tem um encontro com Cristo, ela reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, e aquela pessoa leva um tempo, é um processo para que a sua vida possa ser transformada. Nós homens queremos a transformação do dia para a noite, é ou não é verdade? É ou não é verdade? É ou não é verdade? É verdade. A gente quer que as pessoas se transformem do dia para a noite. A gente não, a gente pode levar o tempo que for preciso. Não, eu estou ainda em processo de transformação. Mas as pessoas não, nós queremos que elas sejam transformadas do dia da noite, do dia para a noite. Jesus está dizendo para Pedro, vem e eu vou fazer você.
Vem e eu vou transformar você. O convite que Jesus está fazendo para Pedro é para que Pedro aceite se submeter ao Senhor, para que ele possa ter a sua vida transformada. Vem e eu vou fazer você pescador de homens. Vem e eu vou usar o seu ímpeto e a sua determinação, a sua habilidade para um propósito muito maior que você já viveu até hoje. Muitas vezes quando Jesus nos convida a nos submeter à sua vontade, a reconhecê-lo como Senhor e Salvador, Jesus está nos convidando para um novo nível de vida, para uma nova etapa, para uma nova fase na nossa história, e nós precisamos nos submeter àquilo que Deus tem preparado para mim e para você. A transformação que Ele quer causar na minha vida e na sua vida. Quando Jesus nos convida a reconhecê-lo como Senhor e Salvador, Ele não quer que você chegue e você continue na sua mesma vida, por mais completo que você possa se enxergar, por mais perfeito que você possa se ver. Mas quando Jesus ele nos chama, quando Jesus ele nos convida, Ele quer nos transformar em algo muito maior e muito melhor do que nós já imaginamos ser. Quando Jesus chama Pedro, Ele diz: venha após mim e eu vou fazer você. Venha após mim e eu vou transformar você. Venha após mim e tudo aquilo que você já projetou para a sua vida, para a sua história, eu vou fazer, eu vou tornar você muito maior do que você já imaginou. Você hoje se contenta com peixes, mas eu vou transformar você num pescador de homens. E eu lembro da palavra que o pastor Renan de Mello uma vez ministrou aqui. Ele trouxe uma aplicação muito interessante, porque Pedro ele era pescador de peixes e Jesus convida ele para ser pescador de homens. Pedro ele pescava peixes vivos e depois eles eram mortos. Mas agora pescador de homens, ele vai pescar homens mortos para que ele possa receber a vida em Cristo Jesus. Jesus está dizendo: Pedro, vem que eu vou fazer você ser um pescador de homens. É um segundo convite que eu vejo Jesus fazendo para cada um de nós. Se submeta ao Senhor, se submeta ao processo. A decisão é imediata. Quando Jesus faz um convite, a decisão é imediata, mas a transformação é um processo. Isso que muitas vezes nós não entendemos e entramos em crise. Por quê? Porque achamos que a decisão é imediata e a transformação é imediata. Não! Existem coisas, existem áreas na sua vida que precisam ser trabalhadas. E não adianta eu querer acelerar o processo, porque Deus sabe exatamente como Ele trabalha na vida de cada um. Ele sabe quanto tempo eu levo para ser transformado e quanto tempo você leva para ser transformado. Vem e eu vou fazer você. É o segundo convite de Jesus que eu vejo na palavra de Deus. O terceiro convite que eu quero destacar aqui se encontra lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 24 e 25, quando Jesus vai dizer também aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Agora presta atenção que Jesus está fazendo um convite para os seus próprios discípulos. Jesus está convidando agora os seus discípulos. Ele está dizendo: ei, quem quiser, está aberto para quem quiser vir após mim. O que você precisa fazer? Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Jesus está dizendo: quem quiser, é aberto, está aberto. O convite está aberto para qualquer tipo de pessoa, quem quiser. Mas Ele vai dizer, Ele vai colocar aqui as restrições, o que precisa fazer, qual é a necessidade. Você vai precisar renunciar a si mesmo. Aí aperta, aí o prego aperta, aí aperta, o sapato aperta, aí é onde começa a doer. Por quê? Porque você vai precisar renunciar a si mesmo. É aberto o convite, mas há uma cláusula
para que você possa receber aquilo que Ele propõe. Ele vai dizer, você precisa renunciar a si mesmo. Você precisa renunciar às suas vontades, aos seus desejos. Existem coisas dentro do seu coração que você vai precisar abrir mão, Anderson. Existem desejos aí dentro de você que você vai precisar renunciar. Existem vontades aí ocultas, talvez que ninguém conhece, que você vai precisar abrir mão disso. É renunciar a si mesmo, renunciar a si mesmo. E não pense que isso é única e exclusivamente para mim ou para uma classe de pessoas. Não, Jesus deixa aberto para quem quiser. É um convite que Ele faz. Quem quiser vir após mim, renúncia. O que Jesus exige, pastor? Renúncia. Renunciar o pecado, renunciar o mal, renunciar os seus desejos e vontades que vão contra a palavra de Deus. Renúncia. Nós cantamos aqui no início do culto que Deus nos ama. Eu falei aqui, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E isso não anula o amor de Deus, mas também o amor de Deus não anula a justiça de Deus. Quando Jesus ele abre o convite, ele abre o leque, ele fala, quem quiser, qualquer um, o rico, o pobre, o preto, o branco, o alto, o baixo, cabeludo, careca, quem quiser. Há uma condição: precisa renunciar a si mesmo, renunciar aos seus desejos, renunciar às suas vontades. Contradiz tudo que o mundo prega hoje. Ei, você precisa ser feliz, chuta o balde, vai ser feliz. Você já ouviu isso? Já ouviu isso? Ih, larga disso, isso é careta. Larga disso, vai te oprimir. Larga disso, isso vai trazer perturbação para você. Deixa disso de lado, porque isso aí vai acabar fazendo você ficar em depressão. Toda essa opressão, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E quem disse que se você nutrir todos os seus desejos, você vai ser uma pessoa feliz? Já viu um pai que dá tudo para o filho? Pai, eu quero isso, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, pai, eu quero isso, pai, eu quero... Já viu um pai que dá tudo para o filho? Você cria uma criança mimada, você cria um monstro. Você cria um monstro. Tem hora que pai tem que dizer não, é ou não é verdade? Estou vendo o pai dando glória a Deus aí hoje. Tem hora que pai tem que dizer não. Eu até posso dar. Não vou dar. E vai espernear, vai bater o pé, vai fazer birrinho, vai chorar. Não vou dar. Isso é ruim, não sou não. Estou ensinando você. Lá na frente você vai me agradecer. Jesus está dizendo, você quer vir após mim? Existem coisas na sua vida que você precisa renunciar. Existem desejos aí que você precisa abrir mão. E Ele vai dizer mais, não é só renunciar a si mesmo não. Você vai precisar tomar sobre si a sua cruz, se você quer me seguir. Tomar sobre si a sua cruz. Cada um tem a sua cruz, filho, não adianta. Cada um tem uma cruz para carregar. E não adianta você, marido, olhar para sua esposa, achar que a sua cruz é a sua esposa, não. Não adianta você, esposa, olhar para o seu marido, achar que o seu marido é a sua cruz, não. Isso é muito leve, fala sério. É não, pastor, não é não. Seu marido, a sua esposa, é um instrumento de Deus para aperfeiçoar você. Para completar você. Pastor, mas tem hora que ele é chato, tem hora que ela é chata. Eu sei, mas é para trabalhar em você. Você precisa entender, e quando você entender isso, você vai deixar de olhar para ele ou para ela como uma cruz. Vamos voltar para a palavra. Mas cada um tem a sua cruz, filho. Cada um tem algo que você precisa trabalhar dentro de você. Você que vai ter que carregar. Existem coisas que Deus não vai tirar da sua vida. Você vai precisar suportar isso. Você lembra quando Paulo vai dizer? Senhor, esse espinho aqui está doendo. Arranca, tira.
Tira de mim, arranca isso daqui, não aguento mais, não aguento mais. 3 vezes orei ao Senhor. Aí o Senhor me respondeu: Paulo, a minha graça te basta, filha. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Existem coisas que Deus não vai tirar de você, você vai precisar carregar. Jesus está dizendo: renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vida cristã não é um mar de rosas não, querido. Jesus, ele nunca enganou os seus discípulos. Jesus, ele nunca enganou a multidão. Jesus não veio aqui para enganar ninguém. Ei, vem, se entregam, se rendam a mim, e vai ter uma vida de mar de rosas. A graça, é amor, vai, pode viver de qualquer jeito. Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse: se você quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Há um preço a ser pago. Jesus está dizendo isso. Ele que está dizendo, é Ele que fez o convite, e é Ele que está dizendo. E olha o que Paulo vai declarar, o grande apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo: eu fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo para mim e para você. Eu aceitei esse convite de tomar a minha cruz e seguir a Cristo. É o convite que Paulo está dizendo. Eu aceitei, eu fui. Um outro convite que eu vejo Jesus fazendo está lá em Mateus no capítulo 14, verso 22 até o 33. E você conhece essa história. Eu vou falar aqui bem rápido. Jesus, na multiplicação dos pães e peixes, a grande multidão, Jesus despede a multidão, e Jesus vai despedir os discípulos e manda que os discípulos fossem para o outro lado do mar da Galileia. Você conhece a história. Os discípulos vão, Jesus sobe ao monte para orar. Jesus está orando, tarde da noite, na 4ª vigília da noite. Jesus volta e vai em direção aos discípulos. Os discípulos já estão no meio do mar da Galileia. Um temporal se levanta, uma tempestade se levanta, e os discípulos estão lá, no barco. Na 4ª vigília da noite, era um período entre as 3 horas da manhã e as 6 horas da manhã. E no meio dessa tempestade, no meio desse turbilhão, vem Jesus andando sobre as águas. Jesus andando sobre as águas, e aí os discípulos apavorados, assustados, olham para Jesus e dizem: é um fantasma. E Jesus fala: não, tenham bom ânimo, sou eu. Aí Pedro, tinha que ser Pedro, o pastor Bruno falou aqui na última quinta-feira, Pedro é assim. Pedro, quando ele acerta muito. Pedro, quando ele erra muito. E quando ele se arrepende, ele chora amargamente. Pedro é assim, aos extremos, não tem meio termo. Aí Pedro toma a palavra e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Eu não quero ir nadando. Eu não quero. Eu quero andando igual ao Senhor. Se é o Senhor que está aí, então eu quero andar sobre as águas, igual ao Senhor. Aí Jesus faz o convite para Pedro. O que Jesus fala? Vem. Você quer, Pedro? Então vem. Jesus está dizendo: vem. Vem romper com medo. Vem romper com aquilo que parece impossível para você. Vem romper com aquilo que parece que vai dar errado mais uma vez. Vem romper com aquilo que parece que não tem mais jeito. Se você consegue acreditar, Pedro, então vem. Se você consegue confiar em mim, então vem. Se você acredita que eu posso fazer você andar por sobre as suas tempestades, então vem. Porque a tempestade que afeta você, Pedro, não afeta a mim. A tempestade que causa medo em você não causa medo em mim. A tempestade que paralisa você, Pedro, não paralisa a mim. Se você consegue acreditar que sou eu, então vem. É o convite que Jesus faz para cada um de nós, quando nós enfrentamos as nossas tempestades.
Quando nós enfrentamos os nossos grandes dilemas da vida, as nossas lutas, quando aquilo que parece que vai nos consumir, que vai nos destruir, e Jesus parece que se apresenta em algum momento, em alguma etapa da nossa vida, e a gente fala: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Senhor, se és tu, então manda eu me aproximar, manda que eu me chegue a ti, mas por cima desses problemas. E aí o que Jesus fala? Vem Anderson, vem Pedro, vem João, vem Marcos. Se você consegue acreditar, vem. Se você confia em mim, vem. Se você acredita que eu posso resolver esse problema, então vem. O convite de Jesus, ele muitas vezes não vai resolver o problema da tempestade do lado de fora. Ele vai resolver o problema da tempestade que está do lado de dentro. A tempestade estava afligindo o barco, as ondas, o vento. Os discípulos estavam cansados, frustrados. E quando Jesus chega, que eles se apavoram, Jesus fala: tenham calma, tenham bom ânimo, sou eu. E Pedro fala: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus diz: então vem. Jesus está nos chamando a confiar que Ele pode andar por sobre as águas, e que nós, se confiarmos nele, também poderemos andar por sobre os nossos problemas. Jesus não está dizendo que nós vamos ser livres de problemas. Jesus não está dizendo que você vai ser livre de problemas. Jesus não está prometendo para você uma vida sem problemas, uma vida sem tribulações. Jesus não está prometendo isso. Ele está prometendo para mim e para você o seguinte: se você confiar em mim, todos esses problemas, se você confiar em mim, todos esses problemas, eles serão resolvidos. Todos esses problemas que antes assustavam você, hoje não vão te assustar mais. Todos esses problemas que antes apavoravam você, hoje não vão te apavorar mais. Todos esses problemas que causavam algum nível de transtorno em você, hoje não vai causar mais nenhum nível de transtorno em você. Mas você precisa vir. Que Deus está dizendo para mim, que Jesus está falando para mim e para você, através dessa história, nós vamos ter problemas sim. Mas quando nós confiamos nele, quando nós confiamos que Deus está sobre os nossos problemas, que os nossos problemas não pegaram Deus de surpresa, que muitas vezes eles saem do nosso controle, mas não saem do controle de Deus, nós vamos confiar que, da mesma forma que Deus já resolveu tantos problemas antes na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa história, na nossa casa, todos os outros problemas que vão surgir daqui para frente, Ele vai continuar no controle, independente da força do vento, independente do tamanho da onda, independente da força da tempestade, Ele continua no controle de todas as coisas. Vem. Jesus está dizendo para Pedro: vem Pedro. Se você consegue acreditar que sou eu, vem. Se você confia em mim, vem. Porque aquilo que paralisa você não paralisa a mim. Que aquilo que gera medo em você não gera medo em mim. Essa tempestade pode ter pego você de surpresa, mas eu já sabia de todas as coisas. Muitas vezes nós enfrentamos problemas na nossa vida, na nossa casa, talvez no seu casamento, talvez na sua empresa. Talvez você possa ter sido pego de surpresa, desprevenido, porque os problemas são assim, as tempestades são assim. Elas surgem inesperadamente, é ou não é verdade? Ninguém se programa para, pastor, dia 5 de maio, vai se levantar uma tempestade aí, eu já estou me preparando. Não. Quando é um problema desse você já se resolve, você já se trabalha, você já se prepara.
As tempestades, elas são inesperadas, é aquilo que foge do seu controle, é aquilo que foge da sua alçada, é aquilo que pega você desprevenido, é aquilo que surpreende você, que assusta você no primeiro momento. Jesus está dizendo: se você confia em mim, vem. Se você é capaz de confiar que eu estou no controle dessa tempestade, então vem, Pedro, sai do barco. Pedro sai do barco, começa a andar por sobre as águas. Mas ao reparar na fúria do vento, Pedro se assusta, ele submerge, e quando ele submerge, ele clama a Jesus: socorre-me, e Jesus, prontamente ele se apresenta e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Agora você imagina comigo, se Pedro com uma pequena fé, ele conseguiu andar sobre as águas, o que esse homem não pode fazer com uma fé? Jesus está dizendo: vem, Pedro, você confia? Vem. Você acredita? Vem. Você quer viver o que você jamais viveu? Então vem. Vem. Convite que Jesus faz. Mas em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, eu já estou finalizando a minha palavra, uma palavra de reflexão, e que o Espírito Santo colocou no meu coração, não tenha dúvida disso. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus está convidando aqui, não é apenas uma classe de pessoas, não é um grupo especial, não é um grupo limitado de pessoas. Ele está dizendo: vinde a mim todos. Diga comigo, todos. Não, mais forte, todos. Isso. Jesus está dizendo aqui: vinde a mim todos. Todos vocês que estão cansados, oprimidos, ou em algumas versões vai dizer cansados e sobrecarregados. Jesus está convidando aqui todo aquele que está cansado das frustrações da vida, das aflições dessa vida, das decepções dessa vida, das mentiras dessa vida. Jesus está dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, vocês que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim, venham a mim, venham a mim, vocês que estão cansados dessas mentiras, de filosofias vãs, de promessas não cumpridas. Jesus está convidando: vinde a mim, todos, todos. Não é uma elite religiosa, não é um grupo que possui uma característica específica, não é só a igreja. Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu posso aliviar vocês, eu posso acalmar o coração de vocês. Jesus está dizendo, Jesus está convidando: vinde a mim. Quando Jesus está para ser batizado por João Batista, lá em João no capítulo 1, versículo 29, quando Jesus se aproxima de João Batista vai declarar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é de uma classe de pessoas, não é de um grupo religioso, não é de pessoas que possuem uma característica específica. Não, João está declarando: ele tira o pecado de todo mundo. Num dos textos áureos da Bíblia, João 3,16, que muitos de nós conhecemos, e talvez você não frequente alguma igreja, mas você já ouviu falar naquele texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, a humanidade inteira, não é um grupo específico, não é uma classe específica de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí Jesus aqui em Mateus 11, verso 28 e 29, ele está dizendo: venham, venham. Você está cansado? Vem a mim. Está cansado
das frustrações, dos enganos, está cansado dessas filosofias baratas de vida que não preenchem o vazio do coração do homem? Vinde a mim. Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, escravizados pelo pecado, escravizados pelo mundo, todos vocês que se encontram sem esperanças, vocês estão cansados das frustrações dessa vida, aquilo que o mundo promete dar, mas não entrega. O mundo promete uma vida de realizações, uma vida de felicidade, uma vida de satisfação. O mundo promete as festas, os finais de semana. Não, vem cá que você vai passar, vai ser bom, vai ser ótimo, mas depois, quando acaba, o vazio continua lá. Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados dos enganos desse mundo, todos vocês que estão sobrecarregados, todos vocês que estão oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está dizendo, o jugo era como uma tradução da lei, uma interpretação da lei. Aquilo que os fariseus, eles tinham as suas interpretações da lei e tornavam a vida religiosa uma vida pesada, uma vida maçante. Jesus vai dizer: tomem sobre vós o meu jugo. Troca essa falsa religiosidade de cumprir leis e regras, onde aquilo que eu estou mais preocupado é com o seu coração. Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você pode se colocar de pé. Quando Jesus convida um homem, todos os convites de Jesus, existe uma necessidade a ser suprida, existe uma área que Ele vai transformar, exige uma renúncia da minha parte. O convite que Jesus nos faz, muitas vezes, vai nos fazer superar as nossas tempestades, as nossas crises, vai nos desafiar a confiar nele, mas também traz alívio, traz descanso e traz salvação.